Oi, pessoal dos segundos, tudo certo? A professora essa semana elaborou uma aula que na verdade não vai durar só esta semana. Ela vai durar 2 semanas. Então é uma aula que a gente vai estar construindo em 4 aulas. 2 aulas de biologia que seria dentro do normal lá na presencial para essa semana, mais 2 aulas de biologia da semana que vem. O que é que eu preparei para vocês? Eu preparei uma avaliação. Vai ser a avaliação número 1 deste segundo semestre. Vocês já tiveram aí explicações, correção de exercício da professora sobre briófitas e pteridófitas, esses 2 grandes primeiros grupos das plantas. E agora a gente vai se estender um pouquinho mais, conversar um pouco mais sobre os 2 últimos grupos que surgiram dentro deste grande reino, que são as gimnospermas e as ângios. Só que para eu cobrar de vocês uma atividade referente a essa primeira parte da botânica, que é sobre essa conversa inicial das principais características que envolvem esse grupo, esse reino, eu escolhi para trabalhar com vocês a flor, esse órgão reprodutor da planta que é muito importante para ela. Eu não vou me estender aqui, até porque vocês já assistiram aos vídeos, né? Um sobre gímenos e 2 sobre angiospermas, e eles são extensos e tiveram que ser feitos em 2 vídeos mesmo, porque angiospermas é o maior grupo. É o que apresenta mais característica evolutiva do que as outras 3 anteriores. Então, é por isso que a gente dá crédito às angiospermas. E essa dispersão, essa irradiação adaptativa que ela teve aí pelo mundão afora, pelo nosso planeta, ela é em função dessas novas características que surgiram e que fizeram com que elas se adaptassem tão bem ao nosso planeta e que pudesse aí ter essa dispersão fascinante por todos os tipos de ambientes. As flores, elas são maravilhosas, elas são muito importantes. Vocês vão me relatar ao longo dessa avaliação, que é uma aula prática. Então, vocês vão colocar a mão na massa mesmo. E muito melhor do que eu ter escolhido um questionário, um formulário para vocês estarem aí resolvendo as questões. Então, assim, gente, essa aula, como eu havia dito, ela vai se dar para essa semana e semana que vem. Vocês terão 2 semanas para fazer essa avaliação e me entregar. O que eu quero que vocês postem lá no Classroom para mim? Eu quero que vocês coloquem o vídeo explicando como vocês fizeram todas as partes da avaliação dessa aula prática, ou fotos. Registrem da maneira como vocês acharem melhor. Outra informação, tá ali, né? Estudante. Só que eu até gostaria que vocês, se pudessem, fizessem em grupos de 4 pessoas. É mais interessante. Quando se trabalha em grupo, é melhor. A gente divide as coisas, até porque, olhem só, quantas coisas vocês terão de fazer. É bastante coisa para fazer uma pessoa sozinha. Mas fica a critério aí de vocês fazer sozinhos, individuais, né? Ou então em grupo de 4 pessoas, de 5 pessoas, para facilitar aí o andamento da disciplina e a obtenção de notas boas, que é isso que eu quero, né, gente? Eu quero que vocês se empenhem para tirar notas boas. Essa é a nossa primeira avaliação do segundo e último semestre aí do ano, claro. Bom, eu vou explicar para vocês como vai funcionar, apresentando a vocês alguns tipos de flores. Então, vamos lá. Qual é o objetivo da aula? É identificar as principais estruturas observadas em uma flor completa. Por que completa? Aqui eu quero dizer que essa flor ela vai ter todos os atributos necessários para que vocês observem uma flor na sua integralidade. Então, aqui eu já coloquei para vocês uma imagem do que há em uma flor. É muita coisa. Pedicelo, receptáculo, sépala, óvulo, ovário, estilete, estigma, filete, antera, pétala. O que é tudo isso, professora? Isso tudo, gente, são atribuições novas que surgiram para esse grande grupo que são as angiospermas e que faz com que elas estejam aí no nível mais
elevado, digamos assim, em termos de características evolutivas dentro do reino plant, por conta de várias características novas que surgiram e que permitiram a elas essa estabilidade maravilhosa e dispersão também ao longo aí de vários ambientes. Claro que elas têm auxílio por conta dessa maravilhosa flor das aves, não só dos pássaros, mas enfim, né, não só dos passeriformes dessa ordem, mas das aves como um todo, porque são as aves as grandes dispersoras aí das angiospermas. Não somente tem o vento também, mas isso a gente não vai entrar em detalhes agora. Então, pessoal, todas essas aqui, ó, são características que permitem com que a reprodução seja efetiva dentro deste grande grupo que são as angiospermas. Mas eu não me atento só a isso nesse vídeo, tá? Para que eu possa explicar a vocês como devem proceder nessa avaliação, a professora coletou alguns exemplares de flores diferentes umas das outras, para que vocês tenham um pouquinho mais de noção do que de fato é esse órgão. Bom, gente, e aqui tenho para apresentar para vocês algumas das inúmeras formas que existem aí das flores, né? Então, olhem que curioso, isso aqui é uma flor de um cacto, vocês observem as folhinhas, né, extremamente reduzidas para que eles possam ter um caule que armazene uma quantidade suficiente de água para eles, já que eles são de clima mais seco, mais árido, mas mesmo assim eles estão ali a todo vapor, produzindo as suas flores. Então, ele tem aqui as pétalas, ele vai ter a parte feminina da flor, a parte masculina, onde contém aí nessa região amareladinha toda os grãos de pólen que vai fazer com que essa planta seja fecundada, né? Então, ele tem os dois sexos em uma só, em uma planta só. Aqui eu tenho um exemplar diferente, né? Porque a gente observa que são várias flores dispostas em um único trecho aqui, em um único caule. Então, essa aqui é uma inflorescência, né? Não é igual a essa, por exemplo, onde eu tenho aí a evidência de uma única flor disposta em um caule. Aqui eu tenho várias. Então, gente, tem flor de tudo que é tipo. Eu tenho essa daqui, que é disposta em capítulo, um capítulo amarelo, muito lindo. É uma das formas anatômicas de flores. Tem essa daqui, que é muito bonitinha também, muito fofinha, bem pequenininha, mas que vai ter os mesmos atributos que essa, que é maravilhosa, gigante, e essa daqui, por exemplo. Eu tenho a da quaresmeira, que tá bem agora na época das flores dela, né? E que eu tenho aqui também a parte feminina, e todos esses aqui como sendo a parte masculina. E por que não falar das gramíneas? A gente acha que grama não é produtora de flor. Imagina uma flor, uma grama botar flor, uma grama ser angiosperma. Mas as gramas são, todas as gramíneas, na verdade, são angiospermas. E aqui, galera, se vocês prestarem atenção, isso aqui são todos os frutinhos, certo? E aqui não dá pra ver muito bem porque o vídeo não tá focando direito, né? Mas aqui, nessas regiões mais escurecidas que vocês estão vendo, são as flores. Então, cada florzinha dessa aqui depois, claro, vai virar o frutinho. E aqui serve de alimento principalmente para os passeriformes. Observem, galera, a disposição da parte masculina e da parte feminina da planta. Ou seja, o androceu, composto pela antera, que é essa partezinha dessa bolinha aqui na pontinha, e o filete. E o gineceu, que é toda essa parte aqui, que é a feminina. Tá quebradinho, gente, porque hoje tava ventando muito e ele quebrou. Mas essa parte aqui, ó, é o gineceu, que vai dar, né, o suporte para que o grão de pólen venha até lá embaixo para fecundar o óvulo que está dentro do ovário da planta. O mesmo com essa, só que claro, aqui é diferente. Olha como que é o gineceu dessa planta, a parte feminina. Ela não é mais como aquela, né? Que tem quatro e até 5 cavidades ali, ó. Aqui tem uma só, aqui na pontinha. E olha a disposição, olha o tipo que é a parte masculina dessa planta.
ela é toda diferentona. Então, quer dizer, eu tenho vários, eu vou tirar um aqui do hibisco para mostrar para vocês. Olha, pessoal, eu coloquei aqui disposto vários tipos de androceu. Quer dizer, eu tenho esse aqui, que é da espécie alamanda, onde eu tenho ali em cima, né, naquela cápsula, a antera e o filete. Eu tenho este aqui, que é do hibisco, da flor vermelha. Eu tenho aqui na ponta a antera, região produtora de grãos de pólen, e o filete. E olha o tamanho que é este aqui. É um androceu também, só que é da espécie quaresmeira, né? Onde aqui na pontinha eu tenho a região produtora dos grãos de pólen, e essa parte toda é o filete. Quer dizer, cada planta tem o seu. Cada planta tem a sua anatomia, o seu formato, mas estas que eu escolhi, essa aqui então, pessoal, eu vou retirar aqui para vocês terem uma noção de como que é o androceu e o gineceu dela. Vou retirar as pétalas e as sépalas para mostrar a vocês. Vocês estão vendo como ele é muito bem abrigadinho, como ele é cuidado, né? Olha as pétalas, qual é a função da pétala, então, nesse caso? Qual é a função da sépala, da pétala? Percebam como que elas estão dispostas na flor, para depois também vocês estarem respondendo aquelas questões. Olha, pessoal, que coisa mais magnífica, né? Olha como é o gineceu dessa planta, que coisa mais linda. Diferente das outras espécies que eu mostrei ali para vocês, diferente aí da quaresmeira, por exemplo, que é essa parte aqui, ó. Deixa eu tirar das duas para, ó, essa parte aqui é o gineceu da quaresmeira, né? Esse pendão maior aqui. E olha esse aqui, que coisa mais linda. Ele é todo delicado, que é essa parte aqui também, ó. Essa regiãozinha aqui, ó. Então, cada planta, cada flor vai ter a sua própria anatomia. Agora aqui, pessoal, a parte feminina. No caso dessa pequenininha aqui, é uma espécie, né, de planta, que é essa daqui, dessa inflorescência toda aqui. E essa aqui, segundinha, é da quaresmeira, dessa espécie aqui. Então, observem, o tamanho, o formato são diferentes, mas exercem a mesma função. Elas aqui dentro, aqui embaixo, vai ter a região produtora aí dos óvulos. Essa parte toda aqui, no caso, desse gineceu todo, é o que compreende o ovário. E o mesmo acontece aqui embaixo dessa espécie aqui. Só que aqui, claro, né, tem várias outras formas de fazer com que o grão de pólen entre aqui na região anterior desta espécie. Diferente dessa que só tem um canal por onde ele vai entrar e chegar até o óvulo para fecundar. Bom, pessoal, como que vai funcionar a avaliação de vocês? Então, nessa primeira folha, vocês terão aí as informações principais. Qual é o objetivo? Identificar as principais estruturas observadas em uma flor completa. E aqui eu tenho todos os materiais que vocês precisam. Claro, microscópio, vocês vão precisar? Não, vai ter coisa aqui que vocês não vão precisar, tá? Eu deixei também ali exposto um modelo de uma flor. Aqui não tá aparecendo porque a impressão ela foi um pouco ruim. Mas qual é a planta, então, que a professora quer que vocês trabalhem? Qual é a espécie que eu quero que vocês trabalhem, né? É o hibiscus. Essa aqui é a flor de uma das variedades do hibisco. Ela tem vermelha, tem rosa, tem amarela. Vocês vão escolher aquela que vocês conseguirem. Mas eu gostaria muito que fosse com o hibisco. Por que o hibisco? Porque ele tem tudo muito visível, tanto a parte feminina quanto a parte masculina, né? E as pétalas, as sépalas aqui embaixo, elas estão dispostas de uma maneira com que o aluno consiga trabalhar, o aluno de ensino médio consiga trabalhar. Vamos supor que vocês não tenham hibisco próximo de casa.
podem trabalhar, então, com a quaresmeira. Tanto uma espécie quanto a outra, elas estão agora na sua época de floração. Então, vocês vão conseguir facilmente ou um hibisco ou uma quaresmeira. Eu prefiro trabalhar o hibisco, tá? Aqui, nesse momento, eu levo para a sala de aula outras variedades de flores, mas eu tô lá junto com os alunos, então fica mais fácil. Para vocês aí em casa, eu ainda prefiro o hibisco, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Na segunda página, vocês têm já o início da construção da avaliação da aula prática de vocês, onde pede-se para que vocês observem as partes externas da flor. Então, vocês vão seguir número 1, número 2, número 3, número 4. Onde falar aqui que é preciso microscópio, não é necessário fazer, tá bom? Um segundo momento dessa aula prática vai ter assim, ó, parte masculina da flor. Bom, qual é a parte masculina da flor? Vocês já sabem qual é. Se eu trato aqui do hibisco, qual seria a parte masculina da flor? É toda essa parte aqui, ou seja, é o androceu, região produtora aí dos grãos de pólen. Essa parte aqui toda, até o seu final lá embaixo, é a parte feminina. Então, eu vou me atentar, nesse primeiro momento aqui, para a parte masculina, que é essa parte de baixo aqui, tá bom? Vou trabalhar no item 5, 6, o 7, não porque o 7 é para trabalhar em microscópio. Então, esse aqui, gente, não precisa, tá? 7, 8, o que tiver falando de microscópio, vocês não precisam trabalhar. E a parte feminina da flor. Parte feminina, então, como eu havia explicado ali, vocês vão se atentar com um 9, com um 10, vão fazer tudo o que está se pedindo aqui. Onde é que eu vou anotar todas essas coisas, professora? Vocês podem anotar no caderno, eu acho que fica mais fácil, e depois vocês anexem lá no... postem lá no Classroom a foto do caderno da construção, do que vocês viram no 1, no 2, no 3. Observem, tem todos eles os itens para vocês fazerem. Então, vocês copiem, né? Copiem ali, por exemplo, o número 1. Pegue a flor que você recebeu e examine. Observe a forma, a cor, e tudo isso vocês vão relatar no caderno, no item 1. Passa para o 2, observem as sépalas, quantas são, vão fazendo todas essas informações, construindo esse trabalho no caderno de vocês. Aqui eu tenho um campo para vocês desenharem. Desenharem o quê? Pede-se para que se desenhe a flor como um todo e o grão de pólen. Vocês não vão conseguir ver o grão de pólen na sua integralidade lá no microscópio, mas é claro que vocês vão conseguir desenhar como é que é um androceu. Então, vocês vão retirar uma pinça, um androceuzinho só desse aqui, né? Na verdade, uma anterinha ali com um filete e vão desenhar para a professora aqui. Na terceira página, também tem um campo para vocês anotarem algumas coisas. Bom, estrutura, sépalas, vocês já arrancaram a sépala e colaram aqui e vão falar qual é a função da sépala e colocar mais algumas observações. Tem aluno que prefere colocar as observações todas dessa parte inicial aqui, ó, todas elas descritas no caderno. Não tem problema, só me batam a foto aí e me enviem, tá? Mas tem aluno que prefere colocar direto aqui, certo? Não tem problema, onde vocês colocarem, tudo certo. Aí vocês vão precisar imprimir uma folha dessa. Mas quem não tem como imprimir, façam, copiam no caderno, batam foto do caderno e me mandem, tá bom? Então, aqui as sépalas, uma sépala colada, pode colar no caderno, função, observações. Pétala, colhem, não uma pétala inteira, se não couber, mas recortem um pedaço dela e cola lá no caderno como sendo pétala. Ah, professora, não tem problema, eu vou deixar um espação para colar uma pétala inteira. Tudo bem, coloquem a função da pétala, observações. Os estames, quem são os estames? Coloquem o estame ali, função, observações do estame. Pistilo, o que é pistilo, professora? Vão pesquisar. Coloquem a função do pistilo e as observações. Lembrem, estames, pistilo, androceu, gineceu, é tudo meio que interligado, certo? Última parte, a análise. Depois que vocês tiraram as sépalas, tiraram as pétalas, conferiram a parte feminina, a parte masculina, enfim, contaram os quantos que existem aí, né? Quantos filetes que existem. Depois que vocês fizeram toda essa parte, gente, só um momento, olha só.
Vou eu aqui destruir essa linda e maravilhosa flor, mas é para o bem da ciência. A parte feminina, tá? A parte feminina da planta é tudo isso aqui, ó. Tá bom? Claro, sem essa partezinha aqui que é a masculina, tá bom? Aqui embaixo vai constar o ovário e com todas as suas repartições. Bom, na análise, eu quero que vocês me respondam essa questão, essa questão, essa e essa. Certo? Podem fazer tudo numa folha de caderno, construam a avaliação de vocês, batam as fotos e anexem para mim no Classroom. Lembrando, peso 10 é a primeira avaliação nossa do semestre e último. Então caprichem, pessoal, vamos levar aí uma boa nota em biologia. Eu espero que vocês se divirtam. Vocês vão ver que ao longo da construção vocês vão conhecer bastante sobre essa parte que às vezes as pessoas nem dão bola dentro das angiospermas, que é a flor. E eu espero que vocês gostem dessa aula prática. Um abraço, até a próxima aula.